Bom, minha gente, boa noite a todos. São 8h05, 8h06 agora virando. Vamos começar a nossa atividade, nossa live de hoje. Muita gente assiste depois, mas vamos começar para honrar quem chegou, quem está aqui e quem vai assistir depois também, né? Então, para quem está chegando agora, acho que Sidney, Serchiaro, e tem mais algumas pessoas que estão chegando pela primeira vez, bem-vindos. Eu sou Patrícia Tolentino, eu sou educadora, trabalho com as danças circulares, sou uma das jurássicas dinossáuricas das danças circulares e das danças da paz universal no Brasil, e sou também consteladora familiar há tudo isso mais de 25 anos, então, né, assim, há bastante tempo tenho uma caminhada. E eu tenho feito lives aqui às terças-feiras, descobri o Instagram nessa pandemia, que eu não sabia nem o que era. Eu e a minha querida amiga Fabiola, que é do Piauí, que é uma professora universitária, advogada, sistêmica. E por enquanto a Fabiola não está podendo voltar ainda, então a princípio. Olá, Romilda, boa noite, bem-vinda. Romilda está conosco também há bastante tempo, vira e mexe está por aqui. Então, a gente tem feito as lives toda terça às 8 e cada dia traz um assunto do nosso dia a dia. Então, ou coisas ligadas diretamente à constelação, relações familiares, etc., ou coisas conteúdos ligados às danças, ou exercícios sistêmicos. Então, cada dia uma coisa e também de acordo com o que as pessoas têm pedido. Muitas vezes as pessoas têm nos enviado sugestões ou pedidos e a gente procura incluir. Falamos sobre sono, sobre a relação com o alimento, enfim, uma série de temas aí que envolve o nosso bem-estar e o nosso dia a dia. Hoje o nosso assunto é um assunto bem interessante que eu gosto muito. Eu faço muitas mentorias de otimização, de organização financeira, que é uma coisa que eu aprendi a fazer na prática. Eu nunca estudei em lugar nenhum, nunca ninguém me ensinou. E eu aprendi na prática, coordenando a escola e organizando a escola por quase 20 anos, eu acabei aprendendo a me organizar. Eu digo, e eu disse outro dia aqui na live de organização pessoal, que é isso, né? Eu não sou uma pessoa que tenho posses, minha família nunca teve posses, recursos, mas eu sou uma pessoa que realizo muito porque sou muito organizada. Então, na maioria das vezes, eu até pus na legenda da chamada para live, que na grande maioria das vezes, o sucesso das pessoas e mesmo o sucesso financeiro de realização de coisas, se dá muito mais à organização do que o conhecimento e a competência propriamente dita. Tem muita gente que é muito competente, mas não é organizado, né? Então não multiplica o dinheiro, não consegue realizar tanta coisa. Então é interessante a gente observar, quando a gente está querendo se organizar financeiramente, observar algumas questões. Então, quando a gente fala, deixa eu ajeitar aqui. Quando a gente fala de organização financeira, e no começo do ano é uma excelente oportunidade, eu quis trazer as cartas terapêuticas projetivas para nos ajudar nisso, então a gente vai fazer um exercício hoje. E quem chegou, quem já está por aí, já vai pegando, por favor, sem desviar aqui o foco, mas já vai pegando papel e caneta para ter a mão para poder anotar, que eu acho que é interessante. Enquanto a gente eu já vou trazendo a parte mais conceitual, vai pegando papel e caneta aí. E quem vai assistir depois, esse é o momento de pegar um material para registrar o exercício que a gente vai fazer. Então, quando a gente fala em organização financeira, ou quando a gente fala em sucesso financeiro, vamos dizer assim, de realização e de otimização de recursos, entendendo como recursos nesse momento, nessa live, como recurso financeiro, porque a gente tem recurso de tudo, né? Recurso de proatividade, recurso de ideias, recurso de pessoas, enfim. A gente vai estar falando aqui de recurso de iniciativas, né, emocionais, mas a gente vai estar falando de recurso financeiro hoje. A gente tem que pensar alguns fatores que podem interferir diretamente nessa realização versus recurso, ou seja, otimização de recurso financeiro, organização de recurso financeiro, para a gente tocar a nossa vida, para a gente honrar os nossos compromissos e para a gente fazer aquilo que a gente tem vontade, tem necessidade, etc. Então, a primeira coisa, a gente tem que ficar muito atento e observar padrões de comportamentos.
A gente tem que observar mais. Eu vou listar, eu vou trazer hoje, como eu sempre disse, a Fabiola gostava muito de repetir, eu tenho uma pulguinha, uma caixinha de pulguinhas que eu vou soltando as pulguinhas para ficar atrás da orelha. São estímulos de verdade para a gente pensar, né? O que que a gente diz? Que constelar é revelar. Então, quanto mais consciência a gente diz que consciência é remédio. Então, quanto mais através dos estímulos e dos exemplos que eu for dando, vocês puderem realizar, cada um de nós, com coisas e questões da nossa vida, a gente vai tendo mais consciência, mais clareza e isso vai sendo a medicina que a gente precisa, né? Escolhendo a partir de uma consciência maior. Então, eu vou abordar 4 aspectos que eu acho que são principais. Claro que a gente poderia ficar aqui uma semana, mas como a gente tem 1 hora, 4 aspectos. O primeiro deles é um padrão comportamental, né? A gente pode observar quais são os nossos padrões, assim, quais são os nossos comportamentos, a nossa ação. Uma coisa é o que a gente pensa sobre dinheiro, sobre economia, sobre os nossos recursos, do como a gente ganha, do como a gente gasta, etc. Outra coisa é que padrões a gente tem. Como é que eu costumo fazer? Como é que minha família costuma fazer? Então, é observar que padrões, como nós agimos no mundo, como eu lido com o dinheiro. Eu tenho aquelas crenças limitantes, né? De que, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro, nunca vi uma pessoa rica feliz. Ou meus pais não tiveram tanto recurso, então eu também não posso ter. Ou qualquer coisa desse tipo, qualquer crença que seja limitante e que a gente vai criando padrões, né? Então, observar em que eu gasto? Eu gasto muito? Eu gasto mais do que eu tenho? Eu gasto pouco? Eu seguro muito e fico preservando o patrimônio? Então, uma primeira questão é observar que padrões eu tenho da minha relação com o dinheiro. Eu conheço muitas pessoas e, por coincidência, a maioria homens, que é isso, pautam a sua vida pela relação com o dinheiro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Me procurou recente uma pessoa, um homem querendo constelar e tudo, e é isso, ele falou, a minha vida, assim, quer me ver de mau humor, ou inclusive assim, triste, acabrunhado, é se eu tenho dificuldades financeiras. É se o trabalho não vai bem na questão financeira, etc. Mexe com a autoestima, mexe com a minha vontade, mexe com tudo. Então, quantos homens, muitas vezes eu escuto mais isso na parte masculina, não que as mulheres não tenham, né? Mas essa coisa das metas, de ter que ter o dinheiro, tem uma relação com o dinheiro que causa um estresse, uma preocupação, um peso. Então, a primeira coisa é isso. Nós todos, homens, mulheres, vamos observar, mas isso é fazer uma observação de cada um de nós, a gente para a gente mesmo. Qual é a minha relação com o dinheiro e como é que eu acho que o dinheiro está a meu serviço? O dinheiro é uma troca. O dinheiro é literalmente uma moeda de troca e não um bem em si. Então, a serviço de que está o meu dinheiro? Então, tudo isso e que padrões eu tenho no mundo faz muita diferença. Então, esse é o primeiro convite para cada um de nós sentar, mas ser honesto consigo mesma e pensar sobre isso. E aí entra a tal da organização. Como é que a gente age no mundo? E se eu reorganizo isso, a otimização é de pelo menos, sei lá, né? Eu tenho visto milagres aí acontecerem. Tem uma otimização de recurso muito grande e a organização entra nisso, de coisas práticas operacionais, comportamento, ação. Isso é uma parte, ok. Segunda parte é uma parte energética, que aí a constelação dá conta muito. O que é que a gente vem carregando energeticamente, de padrões que estão cristalizados, de como a minha família fazia, de coisas lá de trás, qual a energia que a minha família traz, desde os meus bisavós, os meus avós, os meus pais, os meus irmãos, que energia de dinheiro, né? De repente é uma família que tinha tudo e perdeu tudo, é uma família ao contrário, que passou por guerras e por muita dificuldade, então vem com uma energia, né, que vem impregnada na família de escassez, de dificuldade, ou ao contrário,
de abundância, de, olha, não, de fartura e de pouco trabalho, ou seja, não preciso me preocupar porque isso já está posto. Eu sou de uma família que é abastada, que tem recursos e eu já nasci nesse meio. Nós não temos responsabilidade se a gente nasceu nem numa família que tem muita necessidade, nem numa família que tem muito recurso. São coisas que vieram das nossas gerações e que a gente nasceu posto. Muita gente que tem muito recurso, muitas vezes não é organizado ou também tem dificuldade em outras áreas. E ele já nasceu com recursos, ok? Então, como é que a parte energética, como é que a gente tem, qual é, o que tem no nas nossas células? Então, isso é uma outra questão. O que da nossa família e o que da energia da nossa família, da nossa linhagem, a gente vem carregando? Então, muitas vezes, pessoas que vêm constelar questões financeiras, têm irmãos que roubaram ou usaram indevidamente recursos da família ou de outro irmão, tios, ou seja, tem na família ou pessoas que foram roubadas e roubo de terras, que antigamente isso era muito comum. Então, assim, tem isso impregnado, essa energia está na nossa linhagem. Então, também, às vezes, a gente está carregando coisas que não é nosso. Isso é outra coisa que a gente pode observar também. E tem dois outros aspectos muito importantes. O que a gente tem de consciente, né? Ou seja, aquelas questões que a gente percebe, que hábitos a gente tem, que demandas sociais, ou se eu quero, ou sociais ou familiares, né? Tomar mais consciência onde é que eu estou inserido. Então, tem muita gente, por exemplo, que vive numa cultura do ter. Ah, mas a minha amiga tem 30 sapatos, então eu preciso ter pelo menos 10 sapatos, como assim? Né? Ou bolsas, ou carros, ou X. Então, essa cultura do ter, mesmo em coisas que aparentemente são espirituais e são mais assim, nós vamos tomando mesmo as danças seculares. Tem muita gente que, eu tenho que ter todos esses CDs e todos esses, e muitas vezes não faz nada com isso. Então, as próprias pessoas acumuladoras e tudo mais, você vê gente que tem uma porção de coisas e muitas vezes não chega nem a ter uso todas essas coisas. Então, ter um pouco de atenção no que a gente tem hábitos e demandas sociais e familiares que já são conscientes, mas que a gente pode ter mais consciência, porque quando a gente tem mais clareza e diz, bom, eu preciso mesmo eu vou chutar, eu tenho uma amiga, juro, que tem 149 pares de sapato. Aí outro dia eu cheguei pra ela e falei, ok, eu tenho um número razoável de pares de sapato, mas é isso. Falei pra ela, mas nenhuma centopeia usaria todo esse tanto de pares de sapato. Ela falou, tem sapatos que eu nunca nem usei. E agora o meu pé já inchou, já isso, já aquilo, e eu não uso mais. E é isso, pra que você tem 149 pares de sapatos? Você só tem 2 pés. Então é isso. Pra mim, Patrícia, para mim, é uma coisa que não cabe. Para ela cabe, ou para algumas pessoas cabem, mas para muitas pessoas cabe questionar. Cabe pelo menos pensar, puxa, eu realmente preciso tudo isso de sapato? Eu uso, né? Porque as coisas não valem pelo que elas têm, pelos que elas estão lá no armário, 140 pares de sapato. As coisas valem pelo uso. Isso me faz feliz hoje? Eu tenho utilidade para isso hoje? Se eu uso 10 pares, dou os outros 139, entende? Porque esse é o fluxo. Eu só uso esses, ela me disse. Eu falei, sim, e todos os outros. E é só, claro, é só um exemplo, claro, é um recorte, mas isso na nossa vida, que hábitos a gente tem, que são demandas sociais, familiares, etc., e que a gente tem um pouco de consciência, mas deixa pra lá. E o quanto a minha vida tá pautada no ter. Então, esses são hábitos que já são conscientes e que a gente pode repensar, né? Mesmo aqueles que estão mais cristalizados, o meu convite é que a gente repense para que a gente possa otimizar e trazer espaço, fluidez para nossa vida no campo material financeiro. Sim, tudo isso tem a ver com a nossa organização financeira e no nosso abrir caminhos e trazer fluidez, limpar essa energia financeira na nossa vida.
né? Se a gente acumula 147 pares de sapatos sem uso, isso está bloqueando uma energia, parando recursos que podem ser de outra forma. E o último aspecto, não menos importante, são hábitos inconscientes. Então, são, né, coisas que nós fazemos no automático, que a gente nem tem consciência e nem se dá conta. Quando alguém provoca ou quando alguém traz alguma reflexão, ok, isso pode vir, né, assim, à tona, traz uma luz, mas tem coisas que a gente faz no automático. E assim como as compulsões. Então, tem coisas que a gente providencia no automático, faz no automático, compra no automático, e acaba, e mesmo no dinheiro, tendo, no popular eles dão mania de grandeza, né? Tem coisas que a gente, que está no nosso inconsciente e que a gente faz no automático. Então, sim, aí a gente precisa também, é um outro ponto que a gente, e também nesse ponto inconsciente, a constelação também, quando a gente abre o campo, também dá um apoio e traz a luz e isso nos ajuda, né, a ter mais consciência. Então são pontos e assim, provocações ou pulguinhas para a gente refletir. São pontos para a gente refletir, porque todos esses têm influência direta na nossa qualidade de vida financeira, né? E por que que eu escolhi então? Claro que quem tiver, como sempre, gente, quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum exemplo, manda, escreve que eu vou tentando conversar junto, né? Porque pelo Instagram a gente um fala e o outro escreve e se der tempo depois do exercício, se alguém quiser trazer um depoimento e a gente vai ver como vai caminhando, porque uma hora no fim, quando a gente tem um exercício sistêmico, é muito rapidinho. Bom, por que que eu escolhi não só falar desse tema, mas trazer as cartas terapêuticas? Falar desse tema porque o início do ano é um momento que a gente tem novas metas, que a nossa energia está mais renovada, que a gente está com essa esperança de um ano de 2022, apesar de ainda com cuidados, mas muito melhor do que 2020 e 2021, né? Que projetos novos possam vir e que a gente possa vir com outras energias para realizar coisas, podendo se encontrar mais e podendo refazer os vínculos de uma outra forma, né? Aproveitando esse ensinamento da pandemia. E porque eu tenho feito muita mentoria financeira, de organização financeira e de organização de tempo, agenda, etc. Então eu achei pertinente trazer esse tema no início do ano e trazer as cartas terapêuticas que são fantásticas. A Genice me escreve um exemplo do 4. O 4 foi o quê? O quarto item, você quer dizer, Genice? Quando eu falo do inconsciente, é isso? Só me dá um oizinho se é isso mesmo, se você, quando chama de 4, tá querendo dizer o último aspecto que eu trouxe, que foi aspecto inconsciente. Põe aí para mim um sim, Genice, que eu já te respondo, se foi isso. Então, eu vou trazer por que eu escolhi as cartas terapêuticas, né? As cartas projetivas. Então, a gente já fez uma live só sobre as cartas terapêuticas, muita gente já participou, mas para as pessoas que estão chegando novas, o que são essas cartas terapêuticas? Como é que atuam as cartas, no que elas nos ajudam? As cartas projetivas, elas não são uma invenção de agora, muito pelo contrário, né? Os egípcios já usavam cartas projetivas há 5.000 anos. Tem registros de cartas projetivas datado de 5.000 anos atrás. A Genice está dizendo que sim, ela tem uma pergunta do exemplo número 4, que é do inconsciente. Genice, o inconsciente é quando a gente faz coisas, aspas, bem popularmente dizendo, sem pensar, inconscientemente. Por exemplo, as compulsões, né? Eu vou te dizer, olha, eu ganho R$100 e eu compro por mês R$200. Quando eu vou ver, eu já comprei. Então, comprei uma coisinha pequena aqui, outra média, outra não sei o que, outra que eu já tenho duas, mas eu achei essa estava em promoção. As promoções pegam exatamente
as pessoas compulsivas. É um gatilho, é um link que vem para isso. As empresas e o marketing já sacou isso. Então é uma coisa que você não precisa, mas ele faz de uma maneira e uma promoção, porque só esse mês e porque é metade. Se você comprar dois, você. Então às vezes você nem precisa um e você acaba comprando dois, porque você vai dar um dia para alguém. Quando você vê, você já comprou, está empatado na tua casa, você não usa, tá fora do seu orçamento e você comprou. E a compulsão muitas vezes é um exemplo muito bom do que vem do inconsciente, sem consciência, e quando você vê, você já fez. E grande parte das compulsões vem querendo cumprir ou querendo cobrir um buraco, vamos dizer assim, querendo, não estou achando uma palavra melhor, compensar questões emocionais. Que não tem nada a ver de você precisar daquele bem, de você ter ou não ter dinheiro. É uma coisa que você nem pensa. Ai, aquilo é maravilhoso, e se eu comprar, fulana vai adorar e ela vai gostar mais de mim. E eu compro. Às vezes eu nem dou para fulana, às vezes a fulana já tem. Eu também já tenho, mas eu comprei. Porque era uma promoção, porque era bom, porque é uma oportunidade. O marketing vive de fazer você acreditar que são oportunidades imperdíveis. Né? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Ah, isso é uma oportunidade imperdível. Oportunidade, a única coisa que é imperdível e revogável, etc., é a morte. O resto, o vídeo tá pausado, acho que voltou. Então, é disso que eu digo quando é uma coisa inconsciente, né? Que você acaba repetindo padrões e hábitos que são inconscientes, que sem pensar, ok? Espero que tenha ajudado. Bom, então, por que que eu escolhi as cartas, né? As cartas, como eu já comentei aqui, são usadas para muitas coisas. É uma ferramenta maravilhosa que é usado em várias. Isso, shopping terapia, exatamente. Ana Rita está colocando aqui. Perfeito, Ana. Complementa esse meu exemplo. A pessoa, quantas vezes vocês já ouviram dizer, por exemplo, ai, eu tô muito triste e tal, vamos gastar dinheiro no shopping. Se você pegar a teledramaturgia, né, as novelas brasileiras, tá repleto de exemplos. Qualquer pessoa da novela, de classe média, que começa a ficar triste, que o marido fez isso, que o filho fez, qualquer dificuldade, ela pega, você vai fazer compra no shopping. Como se isso fosse a saída, entende? Então, o brasileiro tem muito disso, né? A pessoa, por exemplo, tá cheio também de exemplos, pessoas que têm menos poder aquisitivo, não tem o recurso financeiro, mas ela quer comprar uma bolsa igual a da amiga, que custou, sei lá, R$ 1.000 e ela ganha 300. Mas ela quer porque a amiga tem, então a amiga quando olhar, como assim? Então, são coisas que estão cobrindo outras necessidades. Necessidade de ser aceita, necessidade de se sentir amada, se sentir útil, né? Então, cobrindo necessidades emocionais que não tem nada a ver com a nossa. Isso, ó, tentativa frustrada de preencher o vazio, exato. Exato. São questões financeiras que entram para cobrir buracos ou questões emocionais. Então a gente tem que estar atento. Então, se a gente for muito honesto com a gente mesmo, a gente vai dizer: puxa, eu tenho agido assim. Eu tenho um monte de coisa aqui na minha casa que eu poderia dar, que eu poderia reutilizar, que eu poderia reciclar, que eu poderia fazer uma feira de trocas. Eu vivo fazendo feira de trocas, agora na pandemia não. Com os pais da escola, com os alunos de dança muitas vezes, porque uma coisa que não é... Eu tenho a seguinte teoria, duas teorias ligadas a isso, e que são programas mentais que minha mãe me ensinou e vem me ensinando até hoje, que me ajudam muito. Primeiro, se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Sem sofrimento. Zero de sofrimento. Então, isso me ajudou muito na vida. Porque é isso, se eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar, eu nem sofro, eu nem olho. Já me desinteressa em 1 minuto. Eu não fico remoendo. Ai, mas a minha amiga tem. Ai, mas e se eu comprasse? Ai, mas o mês que vem? Ai, mas eu podia fazer um parcelamento. Ai, mas eu podia pedir não sei pra quem. Não existe isso. Não tem, é sinal que não é para comprar agora, eu não preciso, eu vou conseguir viver sem aquela coisa e acabou o assunto. Então, isso foi um programa que eu fiz para mim desde muito mocinha e sempre me ajudou.
e me proporciona hoje, ao contrário, através da organização, comprar muito mais do que eu precisaria ou do que eu pensei. Primeiro é isso. E segundo, eu pensei em duas coisas. Olha, você vê, eu vou falando. Primeiro é de que se eu tenho dinheiro, compro. Se eu não tenho, não compro. E segundo, não lembro. Vai vir. Eu pensei duas coisas. Eu pensei o primeiro exemplo, depois o segundo e foi. Vai chegar. Então, voltando nas cartas. Oi, Ledi, saudade de você, bonita. Que bom que você está aqui. Voltando nas cartas projetivas, né? Elas são usadas como ferramentas em muitas terapias, em muitas situações. E o que que as cartas ajudam? Elas nos ajudam a trazer. Eu gosto dessa ponto de contato, que é a que a gente vai usar, porque ela tem imagem e palavra. A parte da palavra lida com o nosso hemisfério cerebral, que tem a parte mais mental, mais racional, e nos traz as percepções do que a gente tem no consciente, dos hábitos, etc. Então, lida com um hemisfério. E a parte da imagem acaba lidando com outro hemisfério cerebral que lida com a parte visual, lúdica, da criatividade e que traz coisas do inconsciente. Então, a imagem nos traz coisas do inconsciente e por isso nos ajudam. Porque eu sempre digo que constelar é revelar e que a consciência é a medicina, o remédio. Quando eu trago coisas do meu inconsciente, isso me ajuda a ter nova percepção e escolher de um outro lugar. Por isso que é tão importante. Né? E quando eu mostro, nós vamos fazer o exercício já já, eu vou mostrar a carta terapêutica. Cada um de vocês que está aí e cada um que vai fazer esse exercício depois, o seu consciente vai fazer uma associação daquela carta e vocês vão anotar. O da Ledi vai fazer uma associação, o da Rosângela vai fazer outro, o da Ana Rita vai fazer outro, o da Vivi vai fazer outra, o da Ana Regina vai fazer outra, e eu vou fazer outra associação com aquilo que está no meu consciente. E o meu inconsciente também. Quando vem aquela imagem, eu vou ter um tipo de associação que é o que a minha família já viveu, que é o que eu tenho de energia no meu campo, que é o que o meu inconsciente me traz. Então, para cada pessoa, o exercício funciona de um jeito. Por isso as cartas são tão fantásticas, porque ela nos ajuda a trazer do inconsciente aquilo que cada um de nós tem. Tudo bem? Então, acho que a importância também de falar, eu já trouxe isso na outra live, mas só de relembrar para quem está vindo pela primeira vez, que a hora que eu trabalho com os dois hemisférios cerebrais, eu crio novos caminhos neurais. Quando eu vejo um estímulo de uma carta terapêutica que é projetiva e eu trago aquilo do meu inconsciente e do meu consciente, eu vou criando novos caminhos neurais, caminhos diferentes daquele que o meu cérebro já faz e já conhece. E isso me traz outros recursos, por isso que é tão legal. Entende? Então tem essa parte que é muito importante também, porque essas percepções são subsídios para novas escolhas. Para escolher com mais consciência, escolher de outro lugar. Se consciência é a medicina, é o remédio, quanto mais escolha, quanto mais consciência eu tenho, eu trago do inconsciente, padrões do inconsciente, das compulsões, o que é que eu estou alimentando para o consciente, eu posso escolher que padrão de comportamento eu vou fazer. Ah, muda assim de um dia para o outro? Às vezes sim, às vezes de um dia para o outro. Às vezes requer um pouco mais de treino. Toda vez que eu tiver vontade de comprar o 1.000º, 149º par de sapato, eu vou parar e vou falar, opa, pensando bem, será que eu estou precisando de mais um par de sapato? Será que com esse dinheiro eu poderia ir almoçar com uma amiga e fazer uma extravagância no mesmo preço que eu pagaria um par de sapato, ou fazer uma pequena viagem? Não sei, né? Mas já te dá um estalo de você um pouquinho antes pensar e fazer outra escolha, porque já tem consciência. Então, por isso é que nos ajuda, ok? Então, eu vou pedir para cada um de nós, por favor, pegar um papel, pegar um lápis, e a gente pode respirar um pouquinho. Quem quiser fechar os olhos e, assim, evitar qualquer tipo ai, meu Deus, de interferência, né? Se a televisão estiver ligada, desliga, se tiver com, enfim, ter um pouco de sossego. Respirar um pouco, fazer umas 3 respirações profundas.
E quem trouxe, quem pensou, porque eu coloquei lá na chamada da live, né, que é a minha comunicação com vocês, quem quisesse trazer o assunto ou colocar o foco, o que será que está limitando a minha vida financeira, a minha organização financeira ou a minha realização de coisas que para mim são importantes através dos recursos que eu tenho? O que está limitando que a gente possa nesse exercício trazer à luz, à consciência, porque consciência é remédio, que cada um de nós possa receber a medicina que precisa. Ok? Então a gente pode se conectar, cada um com a sua questão. Se alguém tiver uma questão específica, aquela questão que pensou durante a semana para trazer para o exercício, é hora de respirar e trazer ela no coração. Eu vou usar hoje as cartas projetivas terapêuticas Pontos de Contato. Elas têm cerca de 100 cartas e elas têm cartas que trazem reflexão e cartas que trazem recursos. Que recursos nós temos? Então, elas têm cartas azuis e tem cartas vermelhas. Eu vou embaralhar enquanto cada um de nós vai pensando, vai sentindo, vai trazendo o seu propósito. E essas cartas, elas têm, como eu falei para vocês, imagens de um lado e palavras do outro. Então, eu vou, ao tirar, inclusive, fechar os olhos, né, para tirar realmente aleatoriamente. Tô pondo a energia do nosso grupo, esse grupo que está aqui e o grupo que certamente vai ver depois. Então, eu vou embaralhar. Eu até embaralhar assim, que nem tô apoiando aqui na mesa, que nem a gente embaralha cartas. Não sei se dá para ouvir, que eu gosto de embaralhar assim. E eu vou tirar a primeira carta e vou mostrar a imagem. Pronto. Eu vou sortear aleatoriamente uma carta para nós, para o nosso exercício de hoje. E cada um vai simplesmente anotar que sensações, cheiro, imagens, lembranças, o que vier, sem nenhum julgamento, sem nenhuma vai anotar aquilo que vier daquela imagem. Então, põe lá, carta número 1. E essa é a imagem que veio. Essa foi a carta. Então, cada um pode olhar a carta. Olá, Mônica, que está chegando agora. Eu já fiz toda a explicação do exercício. Se você quiser participar e não vai ouvir a live inteira depois, pega um papel e um lápis, respira, observa essa carta, põe lá a carta número 1 e escrevam tudo o que essa carta traz para vocês. Sem nenhum tipo de julgamento, nem pensa, simplesmente registra. De sentimento, pensamento, às vezes traz uma cena, às vezes traz uma lembrança, um cheiro. Então eu vou silenciar um pouquinho para que cada um possa olhar, observar bem e anotar, registrar o que essa carta traz. Tô tentando pôr um pouquinho mais para cima, porque eu não sei o quanto as mensagens aqui de cada pessoa dá para vocês verem direitinho. Pode anotar quantas percepções vierem, quantos sentimentos vierem. Ok? Agora eu vou virar essa carta. Eu vou dizer para vocês, ela vem em português e em castelhano. Quais são as duas palavras que vêm nessa carta? Olha o complemento dela. Temor e inquietação. Eu não sei se, como a gente está no celular, se aparece certinho, se aparece espelhado, mas as palavras são temor e inquietação. Também dessas palavras você pode registrar
como complemento aí da carta número 1, temor, inquietação e o que mais vier. O que o seu consciente, o seu mental, que sabe o que significa temor, sabe o que significa inquietação, o que você lembra, o que vem à sua cabeça? Claro que aqui a gente não está querendo procurar no dicionário. Eu quero que cada um me diga o que sente. Me diga não, registre, desculpe. O que sente a partir disso. Ok. Aparece invertido. Obrigada por avisar, Rosângela, mas não tem muito jeito, né? Por isso que eu tô lendo para vocês. Temor e inquietação. Deu certo? Então respira um pouquinho. Deixa essa carta primeira reverberar. Agradece, se despede dela, que a gente vai tirar uma segunda carta. Nós vamos tirar 3 cartas hoje. Então, respira, deixa essa sensação passar. Agradece todos os insights que você teve com ela. E a gente vai tirar uma segunda carta. Respira um pouquinho, abre espaço, como se a gente, quando nós estamos numa loja de perfumes ou uma coisa assim, a gente experimenta vários perfumes, aí a gente cheira um café, uma coisa que nos tire a sensação para a gente poder abrir espaço para cheirar outros perfumes, para perceber outras fragrâncias. Então agora a gente abre espaço para receber uma segunda carta. E que eu vou sortear aqui também para o nosso grupo e para as pessoas que estão aqui fazendo exercício e para quem vier depois. E que a gente vai colocar olha, eu sorteei aleatoriamente. Essa é a segunda carta. Então coloque lá, carta número 2. E vamos deixar o nosso inconsciente trazer dessa imagem o que será que vem. O que a gente sente, o que a gente pensa. Se vem uma cena, uma sensação. Sem nenhum tipo de julgamento. Procura não pensar, não vir para o óbvio. Ah, isso aqui é tal coisa. Não, que sensação você tem? O que isso te traz lá do teu inconsciente, essas imagens? Não se preocupe se faz sentido agora. Pode não fazer sentido nenhum. Tudo bem. Vai fazer. Então anota, registra. Se vem um cheiro, se vem uma cena. Então, carta número 2. Então, acho que a maioria já conseguiu anotar, registrar. Eu vou virar, eu vou ler também, porque eu sei que fica já trocado, né? Mas a carta que vem é uma carta azul, a outra era vermelha. Necessidade e significativo. Essas são as 2 palavras que estão escritas, apesar de estar trocado para vocês. Eu nem sei como fazer para não ficar. Mas a gente pode anotar também. Necessidade e significativo. O que essas palavras ressoam quando eu leio para cada um de nós, né? A gente pode anotar também. Tá? Complementa o seu registro da carta número 2. Significativo e necessidade. Vou dar mais um tempinho para cada um anotar. Vou
anotar essa imagem enquanto vocês vão anotando. Necessidade e significativo. Muito bem. Então a gente agradece o que essa carta nos trouxe, as lembranças, os insights, as sensações. A gente registra para que venha para o nosso consciente. Daqui a pouco a gente vai, né, fechar, entender um pouco mais. E a gente deixa aí. Agradece, deixa aí para que a gente respire um pouquinho e abre espaço para a terceira carta. Eu falei para vocês que esse baralho ele tem cartas de reflexões, né? E ele tem quase 100 cartas. Ele tem cartas de reflexões e ele tem cartas de recursos. Que recursos nós temos para qualquer circunstância, né? Então a gente vai respirando e abrindo, eu estou embaralhando aqui, abrindo espaço para a nossa terceira e última carta, porque, claro, online e para um grupo de pessoas, esse é um exercício mais simples e que é possível a gente sustentar a energia que tem que ter, né? Bastante cuidado para fazer esse tipo de coisa aqui nessa circunstância, tá? Claro que numa constelação ou em outros momentos a gente pode fazer uma coisa um pouco mais aprofundada. A gente respira um pouquinho, eu estou embaralhando. E eu vou tirar uma carta então para a terceira carta. Anote aí no seu papel, onde você está registrando. Carta número 3. A carta número 3 foi esta. Essa carta, toda vez que sai, a mim causa dúvidas. Ela não é uma carta para mim muito clara. O que é mais fascinante ainda. Porque isso dá a cada pessoa, a cada momento, uma interpretação diferente. Então, permita-se respirar, observar bastante e registrar. O que essa carta te faz? Que sensação ela te traz? De repente é isso, uma cena, uma lembrança, um cheiro. Então observa, registra tudo que passa, às vezes uma situação, enfim, que ideias você tem, que sentimento você tem dessa imagem. E eu vou virar, e a palavra que vem é sensibilidade e suavidade. Então, isso foi sorteado aleatoriamente, e para o nosso exercício, para o nosso grupo hoje, a palavra que vem é sensibilidade e suavidade. Registra como complemento da imagem, trazendo a parte mental, a parte, né, do consciente. O que a palavra sensibilidade e suavidade te traz? O que é que você... Qual é a referência? O que você sente? O que isso te traz? Estou pondo a imagem de novo para vocês finalizarem o registro. E a gente respira, agradece todos os insights que a gente teve, todas as ideias, todas as inquietações, ou às vezes não teve nada, ok. E tem coisas que não fizeram sentido, lembrei de um dinossauro, anota.
Anota. A gente respira um pouquinho e agradece. E aí o que eu queria contar para vocês, pra gente fechar. Olá, Laura. A Laura tá vindo assistir a live, vai assistir depois desde o começo, porque tá pegando agora mais no fim. Desde o começo e ela tá lá na França nos acompanhando e ela sempre esteve por aqui. Que delícia! Então, o que eu gostaria? Vou contar um pouquinho para vocês, falta 10 para as 9, tenho que ser rápida. Contar um pouquinho para vocês qual foi a minha intenção da primeira carta, da segunda carta e da terceira carta. E cada um de vocês vai anotar na frente o que estava, qual era a intenção e qual era o foco, e depois deixa isso descansar, vai fazer as associações. Se as associações vierem na hora, ótimo. Se não vierem, sem problemas. Isso com o tempo virá. E eu gostaria muito que vocês me escrevessem para me contar. Escreve, manda o WhatsApp que tem lá no Instagram, meu WhatsApp, ou manda no direct para eu poder acompanhar. Então, a primeira carta, anota aí do lado. A primeira carta que foi esta, que foi a primeira que cada um de vocês registrou, seria cada um de nós. Nós, a pessoa. Ou seja, eu. Então, vocês podem pôr aí na frente, eu. Como eu estou, como eu sinto, como eu penso. Espera um pouquinho que eu já vou contar das outras duas. Ana, Mel, espera um pouquinho. Então, assim, como eu estou, como eu sou, como eu estou atuando, sentindo e percebendo nessa questão financeira. Nessa situação, né? Nessa área da minha vida. Então, a primeira carta, anota lá, eu, a pessoa, cada um de nós. A segunda carta, que foi esta aqui. Então, cada um de vocês pode pôr lá igual e anotar. O propósito dessa carta era a questão. Para aqueles de vocês que trouxe uma questão específica da parte financeira, etc., ou simplesmente trouxe a área financeira, ou seja, a questão que está envolvida, que a gente está querendo trazer luz, que a gente está querendo trazer fluidez. Então, anota lá, igual a segunda carta, todas essas percepções que vocês tiveram, conscientes e inconscientes, têm a ver, te trazem respostas sobre a questão que cada um de vocês escolheu. E a última carta, que foi essa aqui, que nós vimos há pouco, né? Tem o propósito de trazer informações e trazer recursos para que recursos nós temos para resolver essa questão, para a solução. Qual é o recurso que eu tenho para resolver, para minimizar, para harmonizar, para trazer fluidez para essa questão que eu estou me propondo olhar. Então, é o eu, a questão e o recurso, ou a solução. Ok? Então, sob essa perspectiva, eu convido a cada um de nós que está aqui na live hoje e os que vão assistir depois, a analisar, a trazer mais consciência para aquilo que está posto. E que as cartas nos ajudam a elucidar, trazem mais consciência e consciência é remédio. É a nossa medicina, é a medicina que cada um de nós precisa. Então a Ana Regina está dizendo, fez todo sentido. A Mel está dizendo, para mim fez todo sentido também. Então, quem chegou mais no fim, que faça o exercício todo, eu aconselho a ouvir a live desde o começo. Se vocês lembram de alguém que possa se interessar, que gosta, se interessa por essa área, ou que pode beneficiar, encaminhe, mande aquela flechinha em direct, mande a live que fica gravada. Acabando aqui, eu já posto a live, porque muita gente assiste depois, muito mais gente até, engraçado. Então, poste, envie para as pessoas, para que as pessoas possam se beneficiar. Ok? E para todos aqueles que precisem de mais ajuda ou queiram conversar mais sobre esse assunto, me chamem. Me chamem porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho ajudado muita gente e o resultado tem sido muito bonito de ver. Tem até aqui algumas pessoas que eu faço mentoria e que têm feito um caminho muito bonito e eu adoro. É uma coisa que me ilumina o coração. Assim, poder passar a minha experiência e aquilo que eu vivo, se fizer sentido para mais alguém e puder contribuir, é maravilhoso. O mundo precisa de luz e o mundo precisa cada vez de mais luz. Então, se a gente puder
trocar, espalhar, expandir as nossas habilidades, é ótimo, e cada um com a sua habilidade. Ok? Então, agradeço muito a todos que estão por aqui, aos que já vêm sempre, que eu vejo muitas carinhas, Mel, Ana, Vivi, Laura, e tem tanta gente hoje, que eu não, nem, Ana Rita, Doris, que eu não vou lembrar de todo mundo que estava por aí, mas muito agradecida. E muito bem-vindos aos novos, que venham sempre. Cada semana nós estamos trazendo um assunto diferente. E quem tiver alguma necessidade, aconchego da Lili, ó, tá vendo? Se eu for falar todos, eu não consigo gravar a live, de tão delícia. Quem tiver algum tema ou alguma vontade, alguma necessidade, escreve, porque eu tô sempre aberta a temas que estejam, né, inquietando de alguma maneira a trazer algo para nós pensarmos juntas. Ok? Juntos. Tá certo? Muito bom. Rosângela também, muito agradecida, muito agradecida. Boa semana a todos. Que todos tenham, né? Que a gente possa, quem é aqui de São Paulo, de aniversário de São Paulo, que a gente possa contribuir para essa cidade ser mais humana, para ter mais oportunidades e que a gente possa seguir trazendo luz. Tá certo? Obrigada, Vivi, obrigada. Então, um beijo, boa semana. Sintam-se abraçados e terça-feira estamos aqui no mesmo bate-horário, ok? Quem precisar qualquer coisa, me chama que eu tô por aqui. Um beijo e eu vou desligar, senão eu não consigo salvar a live para que a gente possa ver de novo se quiser e para a gente possa passar para os nossos amigos. Boa noite, Ana Rita. Obrigada, linda. Boa noite, um beijo a todos. Até semana que vem.